E a gente estava falando sobre a questão justamente da pessoa ter, o devedor ter o seu salário, né, penhorado e ficar desamparado, né? Mas aí também não corre o risco de você pegar e penhorar o salário para pagar um daqueles credores ali e deixar os outros credores dependendo na mão daí, doutor? E faltar... Para pagar os outros, né? Isso, o ônus da prova é do devedor. Então, vamos imaginar, a pessoa tem um salário, não interessa o valor, tem um salário, pode ser muito baixo, pode ser até médio ou alto, sei lá. E quando ela comprovar que ela tem um comprometimento tal que, para pagar o fulano, ela necessariamente deixará de pagar o Beltrano. Então, para pagar uma dívida lá, qualquer que seja, ele necessariamente vai atrasar o aluguel. Muito bem. O credor de aluguel, que não tem nada a ver com a história, né? Não é bom que ele se torne mais um na fila de credores daquele devedor. Mas então caberá ao devedor o ônus de provar que aquele desconto prejudicará outros credores dele. Mas se provar, sim. E aí ele tem chance de conseguir impedir. Mas, o ônus da prova é do devedor. É do devedor. Bom, o senhor já havia falado sobre insolvência civil também, né, em uma outra entrevista. Você poderia fazer, doutor Guilherme, um resumo do que é isso? Bem rapidinho. Insolvência civil acontece quando o somatório das dívidas de uma pessoa é maior do que o somatório do patrimônio dessa pessoa. Isso é o estado de insolvência civil. O Código de Processo Civil de 1973, ele não foi totalmente revogado. Se você for advogado, a parte da ação declaratória de insolvência civil segue sendo regulada pelo Código de Processo Civil anterior, de 73. E ali ele prevê a figura do concurso de credores. E aí eu tenho um vídeo no canal Saiba Direito que falo melhor sobre isso também, convido que assista. E qual é o outro que tu queria que eu falasse? Não, justamente sobre deixar a pessoa numa situação, né? Sim, não, então é isso aí. Que a gente falou ali, né? Deixar numa situação complicada, daí sem dinheiro, né? Antes de concluir, doutor Guilherme, o senhor sempre fala sobre as ações de revisão de juros também, importante, né? Dano moral também para quem, mesmo inadimplente, estiver com o nome sujo. Isso não é uma contradição daí, né? A gente... É o que eu falei no início da nossa conversa aqui. Ação de dano moral para quem está com o nome sujo. Dano moral para quem está com o nome sujo e está inadimplente. Eu ganhei centenas, eu e vários advogados ganhamos centenas de ações contra órgãos de proteção ao crédito em favor de devedores que estavam com o nome sujo. Mas por quê? Não é porque eles estavam devendo, é porque houve uma afronta a algum direito deles. Qual o direito que estou falando? O direito previsto no artigo 43, parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor, que é o direito à comunicação por escrito, que tem algumas formalidades legais que muitas vezes não são observadas. Então, com isso é possível limpar o nome e obter uma indenização por dano moral, mas isso não retira a dívida. Você está devendo dinheiro para a loja tal ou para a pessoa tal. Está com o nome no SPC. O SPC não cumpriu as formalidades legais e muitas vezes não cumpre. Você procura um advogado, entra com uma ação judicial e ganha ação contra o SPC, mas o credor segue lá. E ação revisional de juros, não só de juros, a ação revisional da dívida. Muitos contratos, em especial os contratos bancários, têm margem ali para serem revisados. Muitos contratos prevêem critério de cálculo equivocado, e normalmente é equivocado em prejuízo do consumidor, juros sobre juro, taxas ilegais, indevidas. Então, eu defendo o que é justo, não há contradição, porque se por um lado eu desejo que os credores sejam satisfeitos, eu desejo que os devedores não sejam cobrados em excesso. Existem critérios, existem regras, existem questões a serem observadas, e não existe diabo aqui, não, nem o credor, nem o devedor é o capeta. Não, existem abusos de ambos os lados, infelizmente, e isso deve ser corrigido.